Olá pessoal, professor Kiko, vamos bater um papinho? Bom, nossa primeira aula sobre leis de Newton. Então, nessa aula a gente vai falar o que é a lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação. Bora lá? Então, pessoal, uma introduçãozinha aqui, ó. Dinâmica é aquela parte da física que vai estudar as causas e as consequências dos movimentos. Por exemplo, quando eu observo um objeto em movimento retilíneo e uniforme, quando a tartaruguinha está andando numa linha reta com a velocidade constante. Dá uma olhada lá, ó. Percebe que a cada 1 segundo a tartaruguinha vai andar 10 centímetros? Então, tem algumas coisas ali que eu vou analisar para explicar esse movimento e as consequências desse movimento. Quando eu estou andando com o meu carro, eu piso no acelerador, a velocidade do meu carro aumenta, ou eu piso no freio, o valor da velocidade do carro diminui. Tem algumas coisas que estão relacionadas ali, algumas forças que estão interagindo ali com o meu carro que mudaram o valor da velocidade desse carro. Ou quando eu estou andando numa roda gigante, estou fazendo um movimento curvo, tem alguma coisa que me mantém nessa curva ali também, que não deixa eu cair, certo? Quem começou com essa brincadeira em explicar tudo isso daí foi o tal do Newton, Isaac Newton, Sir Isaac Newton. Então, ele percebeu que tinha algumas coisas ali que conseguiam explicar esses movimentos e conseguia generalizar uma quantidade absurda de movimentos. Então, é isso que a gente começa a estudar agora. Tudo bem? Vamos lá. Primeira lei de Newton ou lei da inércia. Imagina algumas situações. Estou andando no meu carro, coloco o cinto de segurança. Por que eu uso o cinto de segurança ao andar de carro? Explicado por quê? Andando de bicicleta, encontro um pedregulho à minha frente, uma bicicleta bate, a bicicleta para, eu continuo em movimento. Não é a mesma situação que acontece com o meu carro, quando eu estou dirigindo e não uso o cinto de segurança, o carro bate de frente com alguma coisa, o carro para, só que eu continuo em movimento, eu sou arremessado para fora do carro. Isso daí quem explica é a lei da inércia. Olha o que ela diz: todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que sofra a ação de uma força resultante não nula. Então é o seguinte: se eu estou em repouso, estou parado, eu quero continuar em repouso, a não ser que alguém me empurre, a não ser que alguém aplique uma força em mim. Se eu estou no meu carro andando numa linha reta com a velocidade constante, eu quero continuar andando numa linha reta com a velocidade constante. Aí meu carro bate de frente com alguma coisa, o carro para, por inércia eu continuo em movimento, certo? Então a gente fala lá, se a força resultante em um corpo for nula, esse corpo está em repouso, está parado, ou ele está em movimento retilíneo e uniforme, está andando numa linha reta com a velocidade constante. Tranquilinho? Então, isso é a lei da inércia. Galera, quando a gente fala em força resultante, eu estou falando da soma de todas as forças que estão agindo em um corpo. Só que então eu tenho que entender o que é força, né? Quando a gente diz força, eu penso em situações do meu dia a dia. Por exemplo, eu vou à academia e começo a levantar um peso ali, ou eu estou jogando bola, levo uma bolada na minha cara. Nessas duas situações, está tendo uma interação entre corpos. Eu levantando peso, eu sou um corpo, peso é outro corpo. Eu levando uma bolada na cara, eu sou um corpo, a bola é outro corpo. Observa que nessas duas situações pode acontecer uma alteração no estado de movimento do objeto e também pode acontecer uma deformação. O pezinho lá estava parado, eu levanto o pezinho, eu coloco ele em movimento. A bola estava vindo numa direção, bateu no meu rosto, teve uma deformação no meu rosto e na bola também, e logo após a bola mudou a direção do movimento. Então observa que ali aconteceu as duas coisas. Então força é uma interação entre corpos que pode mudar o estado de movimento desses corpos. O corpo estava parado, ele entra em movimento, ou ele estava em movimento e depois ele vai ficar parado. Ou também pode provocar uma deformação, mudou o formato nesse objeto. Tranquilo? Então observa lá, ó, da primeira lei de Newton, somei todas as forças, todas as interações que estão acontecendo em um determinado corpo. Se essa soma de forças der zero, esse objeto está em repouso, ele quer permanecer em repouso por inércia, ou esse objeto está em movimento retilíneo uniforme e por inércia ele quer continuar em movimento retilíneo uniforme. Tranquilinho a primeira lei?
Segunda lei, ou princípio fundamental da dinâmica. Imagina uma situação, olha, um cidadão lá que está querendo empurrar uma caixa de massa M, ele está empurrando a caixa lá para a direita, e tem uma outra caixa maior ali, uma caixa de massa E, ele quer empurrar também para a direita. Qual que vocês acham que ficou mais fácil de empurrar? A caixa menor ou a caixa maior? Galera, segundo a lei de Newton, uma das formas da gente enunciar é essa daí, ó. A aceleração A produzida em um corpo é diretamente proporcional à intensidade da força resultante, Fr, e inversamente proporcional à massa m do corpo. Então, quando eu aplico uma força em um corpo, eu tiro esse corpo da situação de inércia. Se ele estava em repouso, eu consigo fazer esse objeto entrar em movimento dependendo da intensidade da força que eu apliquei nesse objeto. Se ele entrou em movimento, mudou o estado de movimento, então ele vai ter uma certa aceleração. O valor dessa aceleração depende da força que foi aplicada ao objeto e também depende da massa desse objeto. Quanto maior for a massa do objeto, menor vai ser a aceleração que ele vai ter. Ou, para ter uma aceleração grande, eu teria que empurrar ele com uma força maior. Pensa numa situação aqui, ó, tem um caminhão e um fusquinha que eu tenho que empurrar. Qual é a mais fácil de eu fazer entrar em movimento? O caminhão ou o fusquinha? Imagina os dois parados numa rua horizontal, plana, os dois lá estão desengatados, sem estar com o freio de mão puxado, e eu vou empurrar isso daí. Por que é mais fácil de eu fazer o fusquinha entrar em movimento ao invés do caminhão? Porque observa que a massa do fusquinha é bem menor que a massa do caminhão. Tranquilo? Matematicamente, a gente escreve isso dessa maneira ali, ó. Força resultante, Fr, é igual a massa vezes aceleração. Então, segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Ou força, meu amor. Certo? Dá uma analisada nessa equação ali, ó. Quando eu escrevo força igual massa vezes aceleração, se eu aumento o valor da aceleração, é porque a força que foi aplicada no objeto também aumentou. Ou quando eu penso na relação entre a massa e a aceleração, se aumenta o valor da massa, o valor da aceleração diminui com a mesma intensidade da força. Lembra da história do caminhão e do fusquinha, certo? Então essa é a segunda lei de Newton. Unidades de medida, olha, massa tem que estar sempre em quilogramas, a aceleração tem que estar em metros por segundo ao quadrado, e a força vai sair em quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Esse quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é o Newton, símbolo N maiúsculo. Tranquilinho? Então, quando a gente fala que tem uma força de 1 Newton, é o análogo a você dizer que teve uma massa de 1 kg que sofreu uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Facinho? Pessoal, terceira lei de Newton, ação e reação. Eu considero um nome infeliz para essa lei, hein? Vocês vão entender por quê. Imagina lá, ó. Eu tenho um corpo A que aplica uma força F a B em um corpo B. Então, esse corpo B vai aplicar uma força que eu estou chamando de FBA no corpo A. Beleza? Isso é a lei da ação e reação. Ó. Imagina a situação lá de um cabo de guerra. Eu tenho uma galerinha à esquerda puxando a corda para a esquerda, uma galerinha que está à direita ali puxando a corda para a direita. Essa galerinha que está à esquerda vai aplicar uma força que eu estou chamando de FAB. A galerinha que está à direita vai aplicar uma força FBA. Essas forças sempre vão formar o parzinho que a gente chama de ação e reação. As forças FAB e FBA possuem sempre o mesmo valor. Por exemplo, se uma vale 10 newtons, a outra também vale 10 newtons. Essas forças vão possuir a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Dá uma olhada no desenho ali que fica mais fácil. Olha, se eu pegar ali a galerinha da esquerda, puxando a corda para a esquerda. Então, se o menininho puxa a corda para a esquerda, a corda puxa o menininho para a direita. Vê que ali formou um parzinho ação-reação. Para os menininhos que estão ali à direita, eles vão puxar a corda para a direita. Só que se puxou a corda para a direita, então a corda puxa eles para a esquerda. Formou o parzinho ação-reação. Dá uma olhada no chão ali, ó, a galerinha que está à esquerda. Como eles estão tentando puxar a corda para a esquerda, o pé dele vai estar tentando empurrar o chão para a direita. Então, o pé aplicou uma força no chão ali para a direita.
Só que por reação, o chão aplica uma força no pé dele para a esquerda. É isso que faz com que ele consiga puxar a corda para a esquerda, tá? Se olhar a galerinha que está à direita ali, ó, essa galerinha vai empurrar o chão para a esquerda. E aí, por reação, o chão empurra o pé deles para a direita. Beleza? Vê que formou o parzinho ação e reação. Então, uma observação ali, ó, esse parzinho ação e reação sempre vão estar em corpos separados. O menininho puxa a corda puxa o menininho, certo? Então, parzinho ação e reação nunca vai se anular. Observa lá, ó, a força que o menininho puxou a corda tem o mesmo valor da força que a corda puxou o menininho. Essas duas forças estão na mesma direção, direção horizontal, só o sentido que vai ser contrário. O menino puxa a corda para a esquerda, a corda puxa o menino para a direita. Tranquilo? Terceira lei de Newton, ação e reação. Galera, então essas são as 3 leis de Newton. A parte conceitual, dá uma olhadinha de novo. Qualquer coisa, vamos papear. Valeu! Obrigado.